Vamos ler Efésios capítulo 6, versos 10 até 18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas ou os métodos do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga assim: todos nós temos um dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto que eu acabei de ler é o texto mais clássico da Bíblia sobre batalha espiritual. Por causa desse texto, músicas são cantadas, livros são escritos, pregações são entregues, simplesmente porque este texto, de uma maneira muito didática, ele revela o conflito que há entre seres humanos e o reino das trevas, e nos ensina como é que nós podemos vencer as ciladas, as estratégias, as artimanhas de Satanás e das suas hordas. Eu queria dizer para vocês que quando Paulo fala sobre a batalha espiritual, ele usa o pano de fundo da sua época. Paulo viveu no auge do Império Romano. E o Império Romano era imbatível nas suas batalhas. O Império Romano nunca recuava de uma batalha. Eles nem tinham muita proteção atrás, porque eles sempre invadiam. Mas as razões que levavam o Império Romano a ser um exército poderoso e invencível, em primeiro lugar, porque eles lutavam debaixo de uma insígnia que tinha muita força moral. O camarada que fazia parte do exército, ele se sentia poderoso, porque poderoso era o exército ao qual ele servia. Eles usavam aqueles brasões da águia, e quando o exército inimigo via, já estremecia. A segunda razão porque eles eram imbatíveis é porque eles tinham estratégias muito superiores aos seus inimigos bárbaros. Os romanos sempre lutavam colados um ao outro, protegendo um ao outro, de maneira que o inimigo, quando fosse lutar, tinha que lutar contra um exército inteiro e não contra um indivíduo, simplesmente. Mas a terceira razão é porque as suas armas eram muito poderosas, tanto armas de ataque quanto armas de defesa. E o apóstolo Paulo aqui, ele apresenta, portanto, o contexto da batalha espiritual dentro deste pano de fundo. E eu quero mostrar para vocês a semelhança que há entre uma guerra em que os romanos entravam e a batalha espiritual que você e eu enfrentamos todos os dias da nossa vida. A primeira verdade que eu quero apresentar é que para você entrar numa guerra contra o diabo e vencer, você tem que ter consciência de que você também luta debaixo de uma insígnia poderosa. Você não luta na tua força, você não luta no teu nome, você não luta por causa dos seus sonhos, você luta no exército de Deus. E o apóstolo Paulo começa dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Repita comigo, diga assim: a minha luta não é minha, é do meu Deus.
porque eu faço parte do seu exército. Então, querido, a luta que você está enfrentando, ainda que você pense estar sozinho, porque às vezes o inimigo faz que a gente se sinta assim. Ninguém pode lutar a minha luta. Ninguém compreende o que eu sinto. Mas Deus está dizendo, você não está sozinho. Então, seja fortalecido. Eu declaro na tua vida hoje, ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E querida, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Se você entrou aqui hoje e está se sentindo fraco, eu quero dizer que você está no ponto certo para deixar a força humana e ser revestido pela força de Deus, que é poderosa, é uma arma imbatível, é uma unção extraordinária, é algo que o inimigo treme, assim como os exércitos inimigos tremiam quando viam ao longe as bandeiras, os pendões que eram levantados com as insígnias romanas. Eu quero dizer que o inimigo treme quando ele vê o nome de Jesus sendo levantado na tua vida, erigido na tua história, na tua batalha, e ele sabe que ele vai perder. Amém? Então, em primeiro lugar, para vencer uma guerra, tem que se revestir com essa força de Deus. Não entre na batalha contra o inimigo das nossas almas na força da tua alma, na força da tua inteligência, mas na força de Deus. Amém? Depois, em segundo lugar, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você monta uma estratégia em cima do que você conhece do inimigo. Você conhece as suas forças e as suas fraquezas. Como ele luta. Quais são os seus ataques. Semana passada nós falamos muito sobre isso, mas hoje eu quero revelar para vocês alguns aspectos do caráter de Satanás que são muito importantes, porque eles determinam que tipo de luta que você tem. Nas Escrituras, nós temos 17 nomes para o diabo, para Satanás. Nomes estes que revelam o caráter dele, a natureza dele. E quando você conhece quem ele é, você sabe que o caráter de Satanás determina as suas ações. Então, estes 17 nomes, eles são divididos em 4 áreas específicas. A primeira delas, a sua natureza destrutiva. Satanás não vai lutar com você para te ferir. Entenda isso, ele não quer te ferir. Ele quer te matar. Depois dele te matar, ele quer destruir a tua imagem. Ele quer te envergonhar, ele quer te levar a um estado de pior do que o pó. De maneira que você não tenha nenhuma possibilidade de se levantar e começar de novo. Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Destruir é mais do que matar. É reduzir a nada. Na Bíblia, 2 nomes são atribuídos a ele que revelam esse caráter de destruição. Abaddon no hebraico e Apolion no grego. Então, literalmente, eu quero que você saiba, não brinque com ele. Ele é assassino, ele é destruidor. E se ele não destrói a tua vida, não é porque ele não esteja preocupado com você, é porque Deus não tem deixado. Satanás, ele só entra através de brechas. A Bíblia nos mostra que ele é como um promotor. Ele acusa sempre em cima de uma lei que foi quebrada, de um princípio que foi quebrado. E Satanás, ele sempre vai procurar uma brecha na vida do crente para ter legalidade para atacar. A segunda natureza dele, que a Bíblia mostra, é a natureza pervertida. Ele não é só um destruidor, ele é um perverso. E porque é perverso, ele tem uma natureza pervertida. Perverter é distorcer, transformar. Aquilo que é de um jeito, ele distorce. E a perversão tem alguns
lados aqui que a Bíblia nos apresenta. 2 nomes têm a ver com uma perversão na sexualidade: Belzebu e Belial. Belzebu, está lá em 2 Reis, capítulo 1, de 2 a 6. Ele é descrito como o senhor das moscas, porque mosca adora voar em cima do estrume. E na história, o nome Belzebu é também traduzido como o senhor da pilha de estrume. Isso revela o quê? Que é ele quem é a origem dos pensamentos pervertidos, podres, que muitas vezes vêm para a vida dos crentes e vêm para destruir a sua mente, para transformar. E hoje mais do que nunca você percebe através da internet crentes sendo destruídos, porque já não conseguem ter no seu relacionamento de marido e mulher um sexo bonito, um sexo prazeroso, mas que seja puro. Pessoas que só conseguem ter excitação sexual, e desculpem ter que falar sobre esse tema aqui, mas é importante porque é uma realidade que todos vocês lidam. Pessoas só se excitam com perversão. Cuidado, se você está enfrentando isso, meu querido, confesse o seu pecado e fuja disso, porque ele vem para transformar a sua mente, para trazer cadeias à sua mente, para fazer de você uma pessoa pervertida. Alguém que vai lutar, ao invés de ter olhos puros, vai ter olhos sempre maliciosos. Isso tudo tem preço. Belial é um nome que vem de origem grega e significa sem valor algum. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, os filhos de Eli, o sacerdote, foram chamados de filhos de Belial. E foram chamados de filhos de Belial porque eles eram fornicadores, adúlteros, ladrões. E sendo sacerdotes, eles se valiam dessas práticas. E o fim deles foi muito ruim. Morreram. Filhos de Belial. Depois nós temos a natureza pervertida numa outra área. Os nomes dragão e serpente, que são intercambiáveis nas escrituras, são usados para revelar a sua natureza venenosa, que tende a perverter a verdade em mentira. Não foi isso que Satanás fez? A serpente fez com Adão e com Eva? Não? Foi isso mesmo que Deus disse: no dia que comeres do fruto certamente morrereis? Não morrereis não. Vocês não vão morrer. É mentira. Perverter a verdade em mentira. E ele muitas vezes ele destrói. Querido, saiba de uma coisa: a palavra de Deus é a tua segurança, é o teu escudo. Quando o diabo começar a querer torcer a palavra de Deus no teu coração, repreenda, não deixe que ele entre por esse caminho. Pois a palavra maligno, em Mateus 6:13, na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar, ele diz: livra-nos do mal. Só que este mal aqui, quando a gente pensa nesse substantivo mal, parece que é o mal, né, do mundo. Não. No grego, no original grego do Novo Testamento é: livra-nos do poneros. Poneros é o maligno. Não, livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Isso porque ele vem para nos aprisionar, para nos destruir. E o maligno, ele faz o quê? O que é uma pessoa maligna? É uma pessoa que quando traz aquela palavra, ela traz para produzir discórdia, divisão, destruição. Ele vem e com uma flecha certeira, ele vai no coração, pega o ponto fraco da pessoa. Então sabe, quando você está envolvido com alguém, aquela pessoa vai te dar um golpe e acerta bem no lugar da tua fraqueza.
essa pessoa foi inspirada pelo maligno. Então você, meu querido, que é cristão, não seja instrumento dele. Você é aquele tipo de pessoa que sabe usar a palavra para destruir a pessoa. Porque tem gente que erra assim, né? Fala, solta palavrão, xinga todo mundo, mas não faz quase mal nenhum. Mas tem gente que vai lá e pá, uma palavrinha. Então, vai lá e destrói a pessoa. Gera aquela destruição, aquela divisão. Inspiração maligna, inspiração de Satanás. Ele também é chamado por Jesus de homicida, assassino. Em João 8,44, Jesus fala para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhe os desejos. A palavra desejo aqui é epitomia. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A terceira natureza de Satanás, a primeira é destruidora, a segunda é pervertida, a terceira natureza é controladora. Ele é chamado de príncipe deste mundo, de príncipe dos demônios e príncipe do poder do ar. Aqui claramente a palavra príncipe, arrontas, vem de arque, primeiro. O primeiro tanto em antiguidade como em poder. O que é, por exemplo, arqueologia? É um estudo das coisas velhas, antigas. É arque, significa aquilo que é mais antigo. Mas também significa aquele que é o maior. O que é o arqui-inimigo? É o maior inimigo. Ele é chamado assim pela Bíblia. Então é muito importante que você saiba que até Jesus reconhece o poder do diabo. Ele é chamado de o príncipe desse mundo. Sabe quem é que controla estas maldades, estas guerras, essas divisões? É interessante, as pessoas não querem entregar a vida para Deus de jeito nenhum. Mas quando vem as calamidades, elas culpam quem? A Deus. Você nunca viu ninguém falando assim: ó diabo, por que você fez isso? Ninguém faz isso. As pessoas: Deus, se tu existes, por que permitiu? Nunca busca Deus. Dirige a sua vida por si mesmo. E agora quer culpar Deus? Culpa o diabo para quem você se entregou. E a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo. E por isso nós estamos aqui como contracultura. É por isso que nós estamos aqui como exército de resistência. É por isso que estamos aqui para travar uma luta. E a Bíblia diz que enquanto a igreja não for retirada, o anticristo, que é o ápice, o nêmesis, o arqui-inimigo de Deus, não se levantará enquanto a igreja estiver aqui. Cutuca o teu irmão e diga assim: você é poderoso em Deus para resistir o inimigo. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor, diga eu creio. Ele é o maioral, é o quem comanda esse mundo, mas ele é o príncipe dos demônios. Lá em Mateus 9,34 é chamado assim. Portanto, de todos os seres espirituais do mal, ele é o cabeça, e ele é o príncipe do poder do ar. A sede, o seu quartel-general, está nos ares. É por isso que às vezes você muda de nação para nação, você percebe claramente a diferença dos ares. Você percebe, porque eles são altamente territoriais. Os demônios que atuam no Brasil não atuam em outros países. Por isso que às vezes você muda de país ou viaja, vai de férias, você fala: meu Deus, por que eu não estou sentindo luta? Eu me lembro, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1993. Eu passei lá um mês e eu falava assim: esquisito, não estou tendo luta nenhuma. Os demônios lá não me conheciam ainda. Os daqui
sabiam todos os meus passos e sabiam onde atacar. Lá os demônios falaram: quem que é esse fulano aí? Tem luz nele, mas nós não conhecemos quais as áreas dele. E não sente ataque. Agora, se você muda, fica morando no país, daqui a pouco pode ter certeza que eles serão destacados para te atacar. Portanto, ele tem uma natureza destruidora, pervertida. Ele anseia e anela por controle, por poder. Mas também ele é um manipulador. E a natureza manipuladora do diabo é algo extraordinário. Ele é chamado na Bíblia de adversário. A palavra adversário vem do grego antidikos. Antes significa contrário, mas não só contrário, hostil. E dikos vem de dikaios, que é justiça. Adversário do quê? Você conhece aquela frase: ai governo, eu sou contra? Isso é só para dizer, sou contra e ponto final. Eu quero que você saiba que Satanás tem um grande inimigo: Deus. E ele luta contra toda justiça. Você já viveu injustiça na vida? Você vê injustiça nesse mundo? Ele é o mentor de tudo isso. Então nós temos que lutar contra ele. E nós vamos ver depois como vamos fazer. Ele é o leão que anda ao derredor, rugindo, lá em 1 Pedro 5:8. Por que é manipulação? Porque, querido, leão mesmo só tem um, que é o leão da tribo de Judá. Este leão já não tem mais poder contra a sua vida, mas o seu rugido ainda atemoriza. Quantos aqui já tiveram a felicidade ou a possibilidade de ver um rugido de leão de perto? Como é que é? É assustador ou não é? Você já imaginou você está num lugar e um leão aparecer ali, por exemplo, aqui dentro? Se entrassem 2 leões naquelas portas ali, e eles começassem a rugir, o que ia acontecer aqui? Ia ter gente correndo e fugindo pelo ladrão, ia ou não ia? Porque o rugido dele é assustador. Mas eu quero te dizer que ele tem um poder de manipulação, porque ele já foi. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele não tem mais poder na sua vida, só que ele pode ainda rugir e atemorizar e manipular e gerar terror, pavor. A Bíblia diz claramente que o seu poder já foi vencido. Ele governa ainda este mundo porque Deus ainda deixa para que se cumpram todas as coisas. Mas para aqueles que invocam a Jesus, ele já não tem poder. Então ele usa dos seus rugidos para nos manipular, para gerar em nós temor. Ele também é chamado de anjo de luz, em 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 e 14. E a Bíblia diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tem muita gente que pensa que a aparência dele ainda é de Lúcifer. Não. Para ele voltar a ter a aparência de Lúcifer, ele tem que se transformar. Hoje, ele é um monstro. Mas ele ainda se apresenta como alguém sedutor, belo, cheio de luz. É este fulano que levanta um exército para lutar contra a tua vida. Ele é chamado de diabo. E como eu mostrei para vocês a semana passada, diabo vem de diá, através, e balo, que é o projétil, a bala que atravessa, porque ele lança dardos constantes para invadir a sua alma e para te destruir. São 4 as naturezas do diabo que nós vemos na Escritura. Diga: destruidor, pervertido, manipulador,
controlador. Será que nós temos poder para lutar contra isso? E agora eu vou falar para você como é que você se prepara para a batalha contra o diabo. Olha na vida do seu irmão e diga assim: presta atenção que agora vai ficar muito bom. Soldado romano, quando ele ia para a guerra, a primeira coisa que ele tinha que fazer era se despir, tirar a roupa do dia a dia. E ele colocava primeiro um tipo de um macacão, cirolão, que ia... Era uma roupa bem leve mesmo, para a armadura não estar colada ao seu corpo. Mas ela era especial, para que a armadura fosse colocada em cima. Então começava tirando as roupas que a pessoa tinha. E aí colocava a armadura em cima dessa roupa com a qual ele se vestia. Em Efésios capítulo 4, versos 25 a 31, a Bíblia nos mostra uma série de coisas que você tem que se despir delas. Quando você vai enfrentar o reino das trevas, antes de você se revestir da armadura, você tem que se despedir de alguma coisa. Efésios 4, 25 diz assim: deixai a mentira e falai a verdade. Diga assim: a mentira é brecha para o inimigo, a verdade é a arma de Deus. Pare de viver uma mentira. Você pode mentir para os outros, mas para o diabo você não mente, e muito menos para Deus. Então, a primeira coisa que você precisa fazer quando você vai enfrentar o teu inimigo é reconhecer as áreas que você precisa ser transformado por Deus. Santidade, querido, é uma arma poderosa. Buscar a Deus. A segunda coisa que a gente tem que se despir, ainda no mesmo texto, versículo 26: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quantos aqui já ficaram irados na vida? Quantos aqui ficaram irados hoje? Quantos aqui têm vivido com ira no coração? Existe uma ira que não é pecaminosa? Existe ou não? Sim. Qual é a ira que não é pecaminosa? Contra o inimigo, contra o pecado. Eu vou dar uma dica para você. A única ira que não é pecado é aquela que você expressa não porque você foi ferido, mas porque alguém foi injustiçado. É a ira que serve como combustível para você lutar pela justiça, pela verdade, pelo reino de Deus. Jesus, fizeram de tudo com ele não revidou. Mas quando ele entrou no templo e viu aquela bandalheira, ele acabou com aquele negócio, deu chicotada para todo lado. E a Bíblia diz, para que se cumprisse a palavra que diz: o zelo do Senhor me consome. Então a primeira coisa que você tem que perguntar para Deus: por que eu estou iradinho? Eu estou iradinho porque a pessoa fez mal para mim? Isso é ira da carne. E a prova é que a ira de Deus, ela passa rápido. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira do pecado, você leva para amanhã, para depois da manhã, para depois de amanhã. E você vê muitos crentes aprisionados porque estão cheios de amargura, fel na alma. Isso é alimento para Satanás. Você quer vencer Satanás? Você confesse a Deus a tua ira. Perdoe os seus inimigos. E a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se exponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, querido, a ira de Deus não vai durar para o dia seguinte. O dia seguinte você já tem que estar livre, leve e solto.
Em seguida ele diz: e não deis lugar ao diabo. É o mesmo texto, é o mesmo texto. A ira prolongada abre espaço físico na tua vida para o diabo. Sabe que quando ele fala não deis lugar, a palavra lugar aí é topos, de topografia. É lugar físico. Aquela pessoa que está querendo matar, ela está com influência demoníaca na sua alma. Ah, mas eu sou crente, eu não fico demoniado. Queridos, um dia eu vou contar para você essa história, como é que é no grego, tá? Isso é balela que te contaram. Experimenta começar a alimentar na tua vida ódio, ira, ressentimento, se ele não vai entrar na tua vida, na tua carne, trazer enfermidade, trazer câncer, trazer uma série de coisas, porque ele dá lugar físico ao diabo. E isso não é conversa de pentecostal, tá? Quem abriu os meus olhos para isso foi um teólogo do seminário de Dallas, melhor seminário americano de ortodoxia. O camarada foi e descreveu no grego o que a Bíblia diz sobre isso. Então, não brinque com esse negócio de ressentimento e de ódio e de raiva. Você foi chamado por Deus para ser instrumento de amor, de graça, de misericórdia, de perdão. Quem perdoa é livre, quem odeia está amarrado. Temos que lutar contra a ira, temos que lutar contra o ressentimento, temos que libertar aquilo que nos prende. Porque quem te prende é o inimigo, não é Deus. Deus te chamou para a liberdade. A Bíblia diz, para a liberdade que nós somos chamados. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que mais que a gente tem que se despir? Aquele que furtava, não furte mais. Ele é o ladrão. Ele adora ladrões. Quem rouba está dando espaço para ele. Depois, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Alguém pode me dizer o que é palavra torpe? Palavra enganosa, palavrão. A definição de palavra torpe é palavra podre, mal cheirosa. Literalmente, é aquilo que não reflete a glória de Deus. Você que é cristão, tem usado a tua boca para xingar, para blasfemar, para ferir? Você tem que se despedir disso, meu querido. Porque você faz parte de um exército santo. Você luta numa guerra santa. Você serve a um Deus santo. O poder que vai fluir na tua vida vai fluir melhor quanto mais santo você for. Eu não estou falando nada de salvação, porque a salvação é pela graça, e somente pela graça nós não podemos fazer nada para a salvação. Mas eu estou falando de uma vida cheia de unção e de poder. Se você quer vencer o inimigo das nossas almas, tem que se despedir disso. E agora está pronto para vestir a armadura. Então nós nos preparamos para a guerra. A gente se prepara para a guerra primeiro tirando a roupa velha e suja, e agora vestindo a armadura de Deus. Os versos 14 a 18. E ele começa assim: estáis pois firmes. No grego é ristemi, é ficar de pé. Porque o soldado não podia botar armadura sentado. Diga para a pessoa ao teu lado: você não vai para a guerra com postura folgada, não. É aquela pessoa que vai orar: Deus, deitadão, Senhor. Meu querido, vai para a guerra, levanta. Levanta do teu lugar, porque ele vai botar sono, vai botar preguiça, vai botar desânimo. Tem gente que começa a orar, já começa.
Nossa, me deu um sono. Levanta, sacode a poeira, vai lavar o rosto. Se estiver difícil de orar, dá uns berros, dá uns gritos. Mas entenda que a sua postura para enfrentar o exército inimigo é de firmeza. A palavra de Deus diz: se tu te mostras fraco no dia da angústia, então é pequena a tua força. Quantos aqui querem vencer o inimigo? Então diga assim: eu tenho que ser forte, firme no Senhor. Amém? Depois ele começa a descrever a armadura. E ele começa dizendo: cingindo-vos com a verdade. Está vendo um cinto ali? Esse cinto ele era utilizado para unir as partes da armadura. Basicamente, o soldado romano ele tinha um capacete que, além de ser muito importante para impedir que alguma espadada ou qualquer outra coisa atravessasse o crânio do soldado, ele era muito bonito também. De longe as pessoas viam. Havia um chamado tórax, no grego é tórax, um peitoral, que era uma malha de bronze, que era feita em duas partes: a parte de cima, que ia do pescoço até aqui mais ou menos para baixo do umbigo, e a segunda parte que vinha daqui da cintura até para baixo do joelho. Eram anéis, literalmente pareciam escamas. Não sei se você já viu em filmes medievais. Para que servia isso? Para que quando viesse uma flecha ou uma lança, parasse ali. Se o soldado tivesse perdido o seu escudo, ele ainda tinha chance de sobreviver por conta daquilo. Então o cinto ele era muito importante, porque é ele quem ajustava todas as peças. Porque se ficasse solta, poderia no calor da batalha alguém enfiar um punhal por baixo e matar o soldado. Então ele estava ali cingido mesmo, através desse cinto. E a Bíblia diz: cingi-vos com a verdade. Declare assim: a verdade na minha vida é o que torna todas as peças da armadura de Deus firmes no lugar certo. No topo da cabeça havia um enorme capacete, que além de poderoso para enfrentar os ataques, ele era ornamental, era lindo. E a Bíblia diz: tomai, pois, o capacete da salvação. E o Senhor está me mandando te dizer, querido, que a salvação na tua vida, além de ser poderosa para te proteger, ela é linda. O diabo olha para você, ele te odeia, porque ele está enxergando o que você não está enxergando. Nesse momento agora, há um capacete da salvação sobre a sua vida. O mundo espiritual enxerga, ele discerne. Assim como o exército romano era visto de longe, aquele capacete era visto. Eu creio que no mundo espiritual há uma marca sobre a sua cabeça, sobre a tua vida, que mostra: esse é do outro lado. Então às vezes você pode estar andando, a tua vida está, sabe, apequenada, diminuída. Você pode estar vivendo os problemas mais terríveis, mas o reino das trevas, os demônios olham e falam: xiii, esse aí é do outro lado. Agora o soldado vai para a batalha e não coloca o capacete. Você vai para a batalha contra o diabo e não vai tomar posse do que a salvação representa na tua vida. Em seguida, vinha a couraça da justiça. Está vendo ali? Parece uma escama. Isso é o que eu falei para vocês. Ele tinha a parte da frente e a parte de trás. E ele era juntado por argolas. Essa couraça, no grego é tórax. Daí vem a palavra tórax. É literalmente que cobria, né, desde o pescoço aqui, passando pelo peito, tórax, até o umbigo e depois vem para baixo. Essa couraça, Paulo chama de quê? Couraça da justiça. Você sabe o que essa palavra quer dizer?
Quantos aqui sabem o que significa o conceito teológico justificação? Você sabe que é justificação? Quando Paulo diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quantos aqui reconhecem que são pecadores? E o que a Bíblia diz? Que o salário do pecado é o quê? A morte. Ah, então você vai morrer eternamente? Não. Por que não? Ah, porque você foi justificado. Eu vou te explicar o que é a justificação. Quando Jesus morreu na cruz, ele recebeu a punição dos pecados de toda a humanidade. Quando você confessa que Jesus é o teu Salvador, os teus pecados vão para ele e a justiça dele vem para você. Sabe o que o Paulo está dizendo? Quando vier o dardo, aquele que te ataca, aquele que te acusa, mata no peito e fala: aqui a couraça da justiça. Aqui você não tem poder para acusar. Ah, mas você é pecador. Mas os meus pecados foram destruídos lá na cruz do Calvário. A minha morte ele viveu, para que a sua vida eu possa viver. Amém? Ele foi condenado para que eu fosse justificado. Amém, irmãos? É o que Paulo fala aos Romanos: o justo pelos injustos. Como por um só homem entrou o pecado no mundo, em Adão todos nós nos tornamos pecadores, mas em Cristo todos nós nos tornamos justificados. É por isso que a Bíblia diz que até nos santos dos santos, que ninguém podia entrar no Velho Testamento a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano, morrendo de medo, com sinos nas suas vestes, porque se ele tivesse um pecadinho ali, caia duro. E a Bíblia diz: agora o véu rasgou, você pode entrar com coragem, trepidez nos santos dos santos, na presença de Deus. Então o que Deus está dizendo para você? Quando vier o dardo inflamado, quando vier a lança do inimigo, quando vier a flecha com fogo, com mentira, com engano, com veneno, com acusação, mata no peito e diz: eu estou justificado pela minha fé no sacrifício do meu Rei, do meu Senhor, do meu Redentor, do meu Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o meu Rei. Amém? Glória a Deus. Era duro vencer o Império Romano. Os camaradas, além de serem bons na luta, se o camarada passava o escudo, tinha a couraça. Satanás não desiste, mas a couraça da justiça você nunca pode tirar da sua vida, porque é ela que te protege dos ataques aos órgãos vitais. Depois ele diz: calçar os pés com o evangelho da paz. Vamos destrinchar essas palavras. O que é evangelho? Quando você fala de pés, você fala de que está protegendo o quê? O seu caminhar, o seu andar. Sim ou não? Caminhar na Bíblia sempre fala de estilo de vida. Você é futriqueiro? Precisa se converter. Porque a Bíblia diz que o crente anda trazendo a paz. Você promove briga, divisão, para se converter. Porque Deus te chamou não para ser o acusador está do outro lado. O crente, quando vê um outro irmão em pecado, ele não acusa, ele ora por ele, ele intercede, ele chama do lado, o exorta, sempre com amor, com o objetivo não de derrubá-lo, mas de resgatá-lo. E a sandália para o romano era muito importante porque ela era maleável, mas ao mesmo tempo ela protegia os pés nos terrenos que eles tinham que lutar, muitas vezes terrenos pedregosos. Eles tinham que ter uma sandália maleável, mas ao mesmo tempo que protegesse os pés, porque alguém com o pé ferido não pode vencer a batalha. Você, como crente, para vencer o diabo, tem que ser
pregador do evangelho. Diga, o evangelho é boa notícia. Tem gente que adora dar notícia ruim. Sabe fulano? Tem adultério. Fica até arrepiado. Está com câncer. Mão de Deus pesou. Quem aqui tem mais de que um filho aqui? Quando você vê teus filhos brigando, um batendo no outro, qual é o sentimento que você tem? Você quer bater nos dois, né? Você tenta promover a paz. Se não dá, você quer dar uma coça nos dois. Porque não tem nada pior para um pai do que ver filhos brigando. Não seja você um promotor de discórdia. Seja um pregador do evangelho, da paz. Essa é a nossa arma. O diabo é aquele que suscita o ódio, a discórdia. Nós promovemos a boa notícia. O evangelho que traz paz. A paz que excede o entendimento. E eu quero te dizer hoje, meu querido, você que entrou aqui, que talvez esteja no meio de uma guerra, o teu Deus é o príncipe da paz. E a paz vai prevalecer. A paz vai prevalecer a guerra. O amor vai sobrepujar o ódio. O perdão vai arrebentar as cadeias do ressentimento. E você vai ser livre e libertador. Porque você luta debaixo da insígnia do poder de Deus. O teu exército é o exército celestial. E Deus tem para você um chamado de vitória. Depois disso, ele fala, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Dá uma olhada no tamanho daquele escudo. Quando o exército romano entrava numa guerra, eles tinham uma formação que é chamada de formação em tartaruga. Já ouviu falar disso? Porque os exércitos romanos sabiam que se eles chegassem perto para lutar, eles iam perder. Mas literalmente os exércitos começavam a tirar flechas de longe. Flechas com betume, pegando fogo, para poder atingir o exército romano. Quando eles viam aqueles milhares de flechas voando, eles todos agachavam, ficavam literalmente parecendo um casco de tartaruga. As flechas caíam. Não sei se vocês percebem, mas era de couro. Era de madeira, mas revestido de couro. Porque o couro molhado não pega fogo. A Bíblia está dizendo que o que faz isso na tua vida é a fé. É a fé que te cobre dos dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo vem para você e diz, você vai ser derrotado, você fala, olha aqui, estou escondido na minha fé. Quando o inimigo diz assim, Deus não está nem aí com você, olha aqui a minha fé. A sua família vai ser destruída, você vai morrer dessa doença, olha aqui a minha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, a tua fé é poderosa para rechaçar qualquer dardo do inimigo. Não olha para as circunstâncias, olha para Deus. A fé é que nos protege contra os dardos lançados à distância. Levante a mão para o céu e diga, Senhor meu Deus, o Senhor me mostrou hoje quem é o inimigo. O destruidor, o pervertido, o controlador, o manipulador. Sua estratégia é roubar, matar e destruir. Mas o Senhor me mostrou hoje que eu posso me despir das armas humanas. Pecados, carnalidade, mentira, palavras torpes, iras, contendas, e me revestir com a tua armadura. Por isso, em nome de Jesus, Pai,
eu me alisto ao teu exército. E a tua promessa diz que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Satanás vai continuar se levantando, mas eu resistirei, e a vitória virá, porque tu és fiel. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Olá, meu querido e minha querida. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Mas eu também quero te fazer um convite. Eu estou preparando alguns cursos para a edificação da sua vida e eu gostaria muito de convidar a preencher uma pesquisa super simples para que eu saiba exatamente quais os temas que você se interessa para conhecer da Bíblia. É muito simples. Para você participar disso, basta você clicar no link aqui embaixo e você terá acesso à pesquisa. Muito obrigado, um beijo no seu coração.